Boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nós tenhamos aqui um encontro agradável e bastante proveitoso. Trouxe aqui para nossas singelas reflexões um tema interessante, na minha opinião, e que naturalmente a todos nós diz respeito. Trata-se da religião de Jesus e a religião espírita. Eu vou usar aqui de início o Livro dos Espíritos. Essa daqui é uma tradução do J. Herculano Pires, que na minha opinião é uma das melhores que nós temos. Allan Kardec abordou no capítulo 2º da terceira parte, que é a parte das leis morais, a lei de adoração. E logo no início ele fala sobre a questão da adoração exterior. E na questão 653, ele pergunta: a adoração a Deus necessita de manifestações exteriores? E a resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que um Senhor vos observa. Então, esse é um princípio que está claramente colocado dentro da doutrina espírita. A adoração a Deus não necessita de quaisquer manifestações exteriores. O que são manifestações exteriores? Poderíamos dizer simplesmente são rituais, cerimoniais, práticas de caráter exterior mesmo. Em seguida aqui, a gente viu a resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Ou seja, é uma coisa entre nós e Deus, uma questão de sentimento. Então, qualquer tipo de ritual, de sacramento, com todo respeito a quem os adote, para nós não é necessário, porque o Espiritismo para si não adota. A verdadeira adoração é a do coração. Em seguida, ele fez uma pergunta das mais interessantes e importantes. Não precisa, fica claro, não precisa. Mas a manifestação exterior pode ser útil? E os Espíritos esclarecem que sim, se não for um vão simulacro, se não for apenas uma aparência, um fingimento, se for algo realmente verdadeiro, pode ser interessante, porque é um bom exemplo e pode contagiar. Agora, se a pessoa faz só por afetação, só por amor próprio, e a conduta desmente essa aparente piedade, então é antes um mau exemplo do que um bom exemplo. E essas pessoas fazem muito mais mal do que poderiam supor. E só para completar isso aqui, em seguida, Allan Kardec pergunta: Deus tem preferência por aqueles que o adoram de uma forma ou de outra? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, fazendo o bem e evitando o mal. Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, ou seja, em sentimento, em verdade, mas fazendo o bem e evitando o mal. Prefere estes aos que pensam honrá-lo com cerimônias
que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Eu falei sobre a tradução do Herculano Pires. Uma das razões pelas quais ela me parece interessante é essa aqui. Na abertura, nós sabemos que Allan Kardec fez uma introdução. São diversos itens antes de entrar propriamente nas perguntas e respostas. Herculano Pires, antecipando ainda a introdução feita pelo Kardec, fez uma com diversos comentários, muito abalizados. Quem já leu Herculano, quem conheceu ou conhece alguma coisa dele, sabe que ele foi um analista espírita de primeira linha. Então, logo no início aqui, nós temos alguns comentários do Herculano Pires, e eu disse no início que eu iria abordar essa questão da religião de Jesus e a religião espírita. Talvez exista alguma pessoa que não se sinta bem com essa palavra religião, porque é inegável que dentro do movimento espírita existem algumas pessoas que rejeitam qualquer aspecto religioso dentro do espiritismo. Se não quiser chamar de religião, pode chamar de doutrina. A doutrina de Jesus e a doutrina espírita. Tudo bem, fica do mesmo tamanho. Herculano Pires aqui, nessa introdução, coloca a questão filosófica, a questão científica e a questão religiosa. Nesse item, eu vou ler só um pedacinho do começo, que ele fala assim: a natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como nós já vimos, Kardec inicia o livro pela definição de Deus. Lógico, todos nós sabemos qual é a primeira pergunta. Toda hora alguém vem aqui e fala a mesma coisa. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Todo mundo está careca de saber. Que é Deus? Não é? Então ele inicia por uma definição de Deus. Mas o Deus espírita não é antropomórfico. Ou seja, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como o das religiões tradicionais. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E só mais uma coisinha aqui na frente, ainda no comentário do Herculano Pires, a religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, quase sempre vazio. É o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, tanto quanto a lei de gravidade, que todos nós sabemos. Se soltar, vai ao chão. Vai por quê? Por causa da lei de gravidade. E essa lei quem foi que fez? O Criador. Então as leis divinas, só para estender um pouquinho mais, não se resumem em leis morais. As leis divinas, além das leis morais, passam naturalmente e necessariamente por todas as leis que regem o universo e que não são de autoria de nenhum homem. O homem gravita para Deus como a pedra gravita para a terra e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. O Livro dos Espíritos, eu vou deixar por aqui. E agora nós vamos estender um pouquinho essa reflexão. Como se vê, isso aqui é uma Bíblia e eu estou aqui com o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 11, onde existe uma abordagem feita por Jesus, muito a propósito dessa comparação que eu me propus a fazer aqui hoje.
a religião de Jesus e a religião espírita. Vejam que é uma situação interessante. Ela está narrada no Evangelho segundo São Mateus, de uma forma mais extensa, e está aqui no Evangelho segundo São Lucas, de uma forma um pouco mais breve, e é essa que eu peguei. Conta o evangelista que Jesus foi convidado a jantar na casa de um fariseu. E ao entrar, ele sentou-se diretamente, sem se lavar. Provavelmente porque ele já sabia, já previa a crítica que viria, porque havia como que uma exigência, um rigor excessivo estabelecido em torno de um número muito grande de ritualísticas que existiam na religião da época, que era estabelecida pela lei, chamada Lei de Moisés. E uma delas era referente às tais das abluções, que era uma coisa que não tinha um fundo higiênico, mas sim um fundo ritualístico religioso. Dentre 600 e tantas outras que eles observavam, ou procuravam observar com muito rigor. Ele, obviamente, um espírito puro por excelência, e por definição, qualquer um de nós aqui sabe, estudioso da doutrina espírita, que a definição dada pela doutrina acerca de espírito puro é aquele que já trilhou todos os degraus da evolução, do crescimento. É aquele que sabe tudo e mais alguma coisa. Portanto, Jesus, no conceito espírita, era um espírito dessa natureza. Esses espíritos conhecem tudo. Ele, obviamente, não ignorava a questão da higiene. Ele não pretendeu, sem nenhuma dúvida, ninguém aqui terá essa dúvida, ele não pretendeu dar um mau exemplo, sentar-se à mesa sem lavar as mãos, porque é óbvio, é evidente, é claro que ele não ignorava a questão da higiene. Essa questão que só muito mais tarde nós aqui começamos a compreender melhor, a questão dos micro-organismos, a necessidade da higiene. Essa coisa que nos hospitais passou a ser muito importante por causa das contaminações. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão já previne muita coisa, muita infecção. É óbvio que Jesus não ignorava isso. Mas ele agiu de forma premeditada, para suscitar o comentário e poder ministrar o ensinamento. E notem que ele era convidado para jantar na casa do cidadão. E nós, muitas vezes, temos uma ideia acerca de Jesus, que não é errada, obviamente, mas talvez o errado seja imaginar que ele fosse sempre, invariavelmente, daquela forma. Nós costumamos imaginar Jesus como uma criatura meiga, suave, não é? E às vezes, em certas passagens do Evangelho, que não são muito raras, fica evidente que nem sempre era assim. Depende ou dependia de com quem ele estava lidando. Com quem merecesse, provavelmente ele seria mais doce. Mas aqui nós vamos ver alguns casos em que fica evidente que não. Quando o fariseu fez a crítica, ele disse a ele o seguinte: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Olha que delicadeza, que meiguice, não é? Você está jantando na casa do cidadão, você é convidado, e aí começa a falar com o cidadão nesse tom. Vocês cuidam muito do exterior do copo e do prato, ou seja, a crítica estava voltada para o fato. O que é que nós começamos a ver aqui? Se nós pretendemos traçar um paralelo entre Espiritismo e Jesus, é interessante a gente já ter isso em mente. O que foi dito aqui? As manifestações exteriores são desnecessárias.
E o que é que havia ali? Única e exclusivamente manifestações exteriores. Vocês cuidam muito do exterior do copo e do prato, mas o vosso interior, aí ele já passa a falar do que ia por dentro daqueles homens. Não de todos, evidentemente, mas de uma boa parte, em que predominava a preocupação excessiva ou quase exclusiva com as questões exteriores, com a ritualística, com o cerimonial. Cuidar do exterior do copo e do prato, mas o lado de dentro, cheio de rapina e de maldade. É um paralelo que fica claramente estabelecido aqui. O Espiritismo também assevera a mesma coisa. Em seguida, ele fala assim: dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Ou seja, a esmola é uma figura naturalmente tirada dos costumes existentes, que era praticamente o que se fazia na época, mas a conclamação que ele está fazendo àquelas pessoas é claramente a seguinte: pratiquem a caridade, exercitem o amor pelo semelhante, e aí sim, aí vocês vão começar a melhorar por dentro, tudo vos será limpo. Pratiquem a caridade. E mais adiante um pouquinho: ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus, ou seja, o discernimento e o amor ensinado por Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Aqui ele passa um exemplo, não só apregoando a importância da religião ser praticada em sua essência e não na aparência, como também ele passa um exemplo de tolerância para com as crenças existentes. A exemplo também do que ensina a doutrina espírita. É de bom alvitre respeitar todo aquele que está satisfeito na sua crença ou até mesmo na sua falta de crença, não é? Mais adiante eu vou trazer um comentário aqui do Kardec, se der tempo, que a gente vai poder compreender melhor isso. Quando ele fala, vocês pagam o dízimo de tudo, etc, etc. Tá, se vocês acham importante fazer isso, faça. Mas saibam que isso não é o fundamental. O essencial é exercitar o amor. Quer fazer? Faça. Um exemplo mais eloquente disso, que está lá no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, é quando ele diz assim: se você for fazer a sua oferta no altar, e aí você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá lá antes, deixa ali a sua oferta, vá lá antes, reconcilie-se com o seu irmão, depois volte e faça a sua oferta. Este exemplo é mais eloquente ainda, ou seja, você quer fazer a oferta? O seu costume determina isso? Faça, não tem nenhum problema. Não precisa, mas você quer fazer? Faça. Só que, fica sabendo, o mais importante, o fundamental, é o perdão, é a harmonização com o semelhante, é a vivência desse amor, não é? E um último comentário acerca dessa passagem aqui, quando ele fala de uma forma bem meiga e suave: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você vai jantar na casa de alguém, chama o dono da casa de hipócrita, assim na lata? Que meiguice, não é? Olha só a comparação interessante. Aqui em Lucas, em Mateus está diferente.
Vocês são como as sepulturas, que não aparecem. Os homens andam sobre elas e não sabem. Lá em Mateus, há uma informação um pouquinho diferente. Ele os compara, ele fala assim: vocês são como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Carlos Torres Pastorino, que é muito conhecido entre nós por causa daquele livrinho Minutos de Sabedoria, talvez alguns não saibam que ele foi um teólogo dos mais conceituados, um filósofo, tradutor bíblico, profundo conhecedor dos costumes, etc. E autor de uma obra muito interessante chamada Sabedoria do Evangelho, que alguns conhecem. Pastorino fala que havia um costume, na época da Páscoa, que era uma festividade, vinha muita gente. Então eles tinham o hábito de caiar os túmulos, deixar eles bem branquinhos para a pessoa não deixar de perceber, porque às vezes não percebia, pisava por cima, e eles tinham uma abjeção, porque estava na lei também de Moisés, qualquer tipo de contato com um morto, com uma sepultura, tornava a pessoa impura, aí precisava de um ritual de purificação, aquela coisa toda. Então, o Pastorino fala, faziam isso exatamente para chamar a atenção, para ninguém pisar. Então, em Mateus, tem a coisa vista dessa forma. Jesus tomando essa figura. Vocês são como túmulos. Mas aqui ele faz a mesma comparação. Só que já numa situação diferente, talvez não nas proximidades da Páscoa. E aqui, pelo que ele fala, as sepulturas não estariam caiadas, e talvez grama por cima, alguma coisa, e poderiam distraidamente pisar, sem perceber. Então ele fala, vocês são como essas sepulturas, mas a comparação é a mesma. Vocês são como essas sepulturas, que os homens andam por cima e não sabem, porque se soubessem não pisariam, porque tinha aquele problema da lei, o sujeito ficava impuro, precisava fazer um sacrifício lá no altar, para se purificar. E o costume era assim, às vezes a oferenda, como eu falei antes, podia ser algo composto por cereais, mas geralmente se fazia com animais. E os rituais de purificação, dependendo da extensão, da gravidade, do pecado, da falta, uma rolinha podia resolver. Mas conforme a situação, aí já precisava de um carneiro, talvez de um boi, se fosse no meu caso, talvez um elefante, e assim por diante, né? Então, quando ele fala isso aqui, ele tá simplesmente dizendo, os homens não sabem com quem estão lidando, os homens não conhecem vocês, os homens não sabem que vocês por fora são uma coisa, e por dentro são outra completamente diferente. Eram essas comparações que ele queria fazer. Para não alongar muito essa questão aqui, mas tem uma coisa que eu preciso falar, lembrei aqui agora. Quando ele fala essa questão a gente percebe que há uma tolerância para com costumes existentes, para com crenças existentes. Essa tolerância também tinha um limite. Ela ia até o ponto em que aquela prática não viria a prejudicar o progresso espiritual da criatura. Quer fazer oferenda? Faça, não vai atrapalhar em nada. O essencial é você fazer o bem, praticar a caridade, se harmonizar com o semelhante, perdoar. Mas a prática da oferenda em si não iria atrapalhar. No caso de pagar o dízimo, também não. Mas há situações em que, por exemplo, aqui no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo Mateus, a gente vê que Jesus, quando o caso exigia,
quando aquilo que estava ensinado anteriormente viria prejudicar o progresso espiritual da pessoa, ele mudou a lei antiga. Porque muita gente se baseia aqui no que ele falou, ó, não vim destruir a lei, etc, etc. Tá, mas que lei que ele não veio destruir? Por quê? Eu vou dar só 2 ou 3 exemplos aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, ofereça à esquerda. Se alguém te tomar a capa, dele também a túnica. E se alguém te exigir que ande 1000 passos com ele, ande 2000. Mudou radicalmente o que estava na lei antiga. Por quê? Porque a observância daquilo que estava lá na lei antiga viria prejudicar o progresso espiritual das pessoas. E era preciso corrigir isso, estabelecer um novo procedimento. Aí ele revogou. Nesses casos ele revogou. Por exemplo, ouvistes que foi dito, que estava lá na lei antiga, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ele falou, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí vem toda aquela lição que nós já conhecemos muito bem, que Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa distinção era preciso que fosse feita. Então ele revogou uma lei antiga e colocou uma nova. Porque a obediência à lei antiga viria atrapalhar o crescimento espiritual. Ninguém pode evoluir espiritualmente cultivando inimigos e ainda por cima se esforçando por aborrecer o inimigo, prejudicá-lo. Então ele revogou. Quando não atrapalhava em nada, ele simplesmente foi tolerante. Pode, quer fazer, faça. O Espiritismo, nesse aspecto, a questão do próximo, por exemplo, porque ali havia uma distinção. Estava na lei antiga, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas havia uma séria dúvida, quem era o próximo? E havia separações. O meu próximo é esse aqui, é da minha turma. É esse aqui, é o da minha família. É esse aqui, é o da minha religião. E o Espiritismo, eu vou dar só um exemplo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. O Allan Kardec colocou uma questão, respondida pelo Espírito São Luís, que foi um dos luminares da codificação. Nesse sentido, a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo das pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Ou seja, não, eu amo o meu próximo, não, eu ajudo, eu amparo, mas os do meu círculo, os da minha turma, os da minha religião, os da minha família. Isso Kardec colocou claramente. E não é só aqui que aparece, evidentemente. Eu vou dar esse exemplo aqui. E o que é que o Espiritismo estabeleceu? E São Luís aqui faz um resumo disso. Não, isso não é correto. Pois é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que deve ser abolido. Porque todos os homens são irmãos. Então o Espiritismo já vem estabelecendo isso lá de trás, desde 1857. O verdadeiro cristão, continuando aqui, vê irmãos em todos os seus semelhantes, em todos os seus semelhantes. E seja qual for a crença adotada por essa pessoa. Não é comum, não se vê e não se deve mesmo ver, dentro do movimento espírita, alguém, antes de socorrer alguém, perguntar, você é espírita? Se você for, eu vou te ajudar. Se não, vá procurar ajuda lá nas da tua turma, não é? Que era o que acontecia lá. O que o Cristo fez quando o judeu teve dúvida sobre quem era o próximo? Contou a parábola do samaritano. Ali ele coloca claramente, ó, o sacerdote e o levita se furtaram ao dever de caridade. Por quê? Porque eles não tinham certeza sobre quem era o cidadão que estava ali, porque estava despido, despojado das roupas. Não dava para saber, será que é um dos nossos? Será que não é? Então, na dúvida, preferiram se abster. Ou seja, era esse espírito
que Jesus procurou combater ao ensinar que todos deviam integrar o mesmo grupo. Todos os homens são irmãos. E eu vou finalizar, porque o tempo não nos permite alongar mais do que isso. Eu trouxe aqui esse livro do Allan Kardec, chamado Viagem Espírita em 1862. Ele faz algumas apreciações aqui. É óbvio que o próprio título do livro já sugere. Ele fez algumas viagens, na época, pelo interior da França, visitando as comunidades espíritas. E ele, naturalmente, fazia lá as suas palestras, os seus discursos. E aqui, num desses momentos, ele fez uma distinção de 3 grupos de espíritas: aqueles que só vão atrás dos fenômenos, aqueles que percebem a moral dos fenômenos, mas para os outros, não para si, e aqueles que aceitam realmente a moral espírita e tal, e procuram adotar para si. E aqui eu quero destacar exatamente isso. O que é a moral espírita? Porque muita coisa se diz. Muitas pessoas esgrimem a moral espírita até contra o semelhante. Fui lá visitar o fulano, vi lá 1 litro de uísque, etc. Como se nós pudéssemos nos fazer fiscais da vida dos outros. Levantar a bandeira da moral. O espiritismo não é para isso, não é uma doutrina moralista, de forma nenhuma. É moralizante. Tem uma diferença substancial. Então, só para definir claramente o que o Kardec pensava ser a moral espírita. E se o Kardec pensava, é o que vale. Porque o espiritismo é a codificação de Allan Kardec. Tudo que veio depois, tudo, sem exceção, precisa ser analisado com cuidado. Porque os critérios que Kardec tinha de controle universal do ensino dos espíritos, submetendo tudo ao crivo da razão, não aceitando tudo aquilo que nós sabemos, morreu com Kardec. Ninguém mais fez isso. O que ele define aqui como sendo a moral espírita? Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem ao mal. Não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos com vós mesmos e indulgentes para com os outros. Esses devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, daquele que se atém ao fundo e não à forma. Qual era o problema de Jesus aqui com essa turma? Era que eles se apegavam à forma e não ao fundo. Então, mais uma semelhança com a doutrina espírita. E notem isso aqui: o espírita pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Divaldo Franco costuma dizer uma coisa com muita propriedade. Eu acho que ele, ao falar isso, ele está coberto de razão e tem muita experiência para dizer. Ele diz assim, já ouvi ele falar isso inúmeras vezes, eu acho que todos já ouviram. Se alguém não gosta de mim, problema dele. Agora, se eu não gosto de alguém, aí o problema é meu. Porque isso me prejudica, isso me atrapalha. Eu tenho que lidar com essas emoções negativas, porque elas são nocivas a mim mesmo. Então, este é um problema meu. Agora, não posso controlar o que os outros pensem a meu respeito. E nem vou deixar de dormir por causa disso. Então, o que o Kardec fala aqui, o espírita pode ter inimigos. Quem não os tem? Mas não é inimigo de ninguém, porque não deseja o mal a quem quer que seja e com maiores razões não procura fazer o mal a ninguém. Para finalizar, Kardec estabeleceu, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações, porque nós as temos, como qualquer outra pessoa.
Exatamente como está em Jesus. Reconhece-se a árvore pelo fruto. O fruto é que vai determinar a qualidade da árvore. Então, essa é a mensagem em torno da qual podemos fazer, lógico, algumas reflexões. A religião de Jesus e a religião espírita. As semelhanças são flagrantes, exatamente pelo fato de que é um fato simples e que está aí perfeitamente documentado. O Espiritismo está baseado no Evangelho de Jesus. A moral espírita não trouxe nada além da moral do Cristo. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos.